Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Na Estante. E eu tenho certeza que se você é leitor, você já parou pra pensar em algum momento da sua vida quando você foi comprar um livro. Mano do céu, por que tão caro? Bom, mas antes de eu começar falando disso com vocês, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo, seguir a página lá no Instagram, mandar pros amigos, que ajuda bastante, tá bom? Então vamos lá, não é novidade pra ninguém que os livros no Brasil são caros. Os preços estão absurdos e parece que cada vez mais só aumenta. E se a gente fizer uma comparação com o preço dos livros em outros lugares do mundo, né, em outros países, a gente consegue nitidamente ver que no Brasil é sim muito caro. Bom, atualmente se a gente consegue encontrar um livro por 30, 40 reais é um sucesso, a gente fica muito feliz, mesmo sendo muito dinheiro já. Mas em compensação, por exemplo, os livros best-sellers que estão sendo lançados, continuações, eles estão sempre na faixa dos 60 reais. Eu tenho encontrado livros que eu quero muito ler, e eu não tô dizendo de capa dura, edição especial de colecionador, livros normais mesmo, por 70 reais, alguns até 80. E tem livro que beira lá nos 100 reais, então por que que isso acontece? Bom, primeiro é importante a gente pensar o que que isso gera, né? Os preços dos livros serem tão altos, o que isso acaba gerando para nossa sociedade? Isso acaba fazendo com que as pessoas que deveriam desfrutar da literatura não façam isso e passam a dar uma prioridade apenas em segundo plano para os livros. Às vezes a gente sabe que nem isso, né? Quantas pessoas você conhece que gosta de ler? Quantos livros, em média, essas pessoas leem por ano? O nosso país, infelizmente, tem números muito baixos com relação de brasileiros que leem, e isso é muito, muito frustrante. Mas enfim, isso é um foco para outra conversa também. A gente sabe que o nosso público, principalmente a galera do YouTube, a nossa geração, é um público que vem da internet, é um público que compra e-books, é um público muito tecnológico, lê e-books e tudo mais, mas a gente precisa parar com essa mania de achar que a nossa realidade é a realidade da maioria. Para de comer, você tá balançando a câmera! A gente precisa lembrar que o nosso país é extremamente desigual e injusto e que a maioria da população, infelizmente, não tem todo esse acesso à informação, à tecnologia, internet, e-reader e tudo que a gente tá acostumado. A maior parte do Brasil não é assim. Muitas pessoas precisam de livrarias ainda e muitos lugares do nosso país nem livraria tem. Então o fato dos livros que a gente gosta de ler estarem nas livrarias é um fator muito importante, porque os livros precisam de exposição. Mas também nada adianta a gente ter vários livros numa livraria expostos lá, sendo que as pessoas não têm um poder aquisitivo de compra para ir lá e adquirir esses livros. Então o número de pessoas que podem comprar livros acaba sendo muito pequeno. E aí a gente sabe que sem esse trânsito de cultura, não há cultura de fato. E infelizmente uma realidade muito difícil de ser aceita é a leitura passou a ser um privilégio. Bom, vamos lembrar também que a gente tem um governo que diz se preocupar com a educação básica, mas que acaba taxando a matéria-prima do livro, o papel, por exemplo, com valores muito, muito absurdos para a realidade do Brasil. E é claro, as editoras são empresas como qualquer outras. Então, para elas acabarem chegando aí a um valor aceitável de venda, que possa, claro, acabar resultando numa boa margem de lucro para elas, elas acabam por praticar valores abusivos. Então, sem ter um investimento na área e sem políticas que busquem facilitar esse acesso, principalmente a cultura, as editoras acabam preferindo trabalhar com tiragens menores de livros. Principalmente se a gente for falar de autores nacionais e autores canônicos, que são assim muito raros de serem lidos, assim, mais por universitários do que pelo grosso da população mesmo. Então, com todos esses fatores, com todos esses dados, as contas das editoras não fecham. Agora, para dizer um pouco dessa tiragem de livros que são pequenas, para vocês terem noção, outros países costumam trabalhar, outras editoras, né, costumam trabalhar com tiragem de 10 mil livros, mais ou menos. Aqui no Brasil, o número de tiragem, o maior, assim, que as editoras trabalham, são de 2 mil. Então, o mercado é pequeno, vende-se pouco, então, para eles, elevar
esse número é acabar produzindo livros que fiquem encalhados. E, obviamente, com edições reduzidas, os preços sobem. É um raciocínio, na verdade, bem simples, mas a equação mesmo é muito cruel. As tiragens mínimas dos livros acabam projetando o custo unitário do livro lá nas alturas. E aí, quando o leitor pode comprar um livrinho, é ele que acaba pagando tudo isso. E acaba sendo prejudicado por conta dessas tiragens pequenas. Então, o fator principal dos livros custarem caro é essa tiragem que é muito pequena. E aí a gente para pra pensar que é claro, porque as editoras não querem ter prejuízos. E aí, por acabarem publicando edições pequenas, encarece o produto. É uma lei bem básica de mercado. Onde a procura é menor, o preço é muito maior. Mas então, você deve estar se perguntando, por que os livros, principalmente os nacionais, não têm tanta procura? Ainda mais num país que diz priorizar tanto assim a educação. O que acontece? Eu dei uma pesquisada e eu achei uma informação muito interessante. Pesquisas recentes revelaram que o leitor brasileiro ainda é muito seletivo e um tanto quanto tradicional. Bom, se você é brasileiro, você entende a postura do nosso povo. E nessas pesquisas mostram que os brasileiros preferem a Bíblia do que um Guimarães Rosa, por exemplo. Eles acabam optando por um livro com teor religioso do que um livro da Clarice Lispector, por exemplo. Nós somos conhecidos como o país da Bíblia. Eu achei isso assim, ó, chocante, porque eu não tinha ideia dessa realidade. E o Brasil é um dos maiores produtores de obras sacras. Então, assim, é muito curioso. Mostra que o nosso povo ainda tem a cabeça muito fechada e não é qualquer livro que as pessoas gostam de ler. Gostam muito daquilo, né? Do tradicional, tudo mais. Mas enfim, não estamos aqui para atacar a Bíblia, não é esse o foco. Bom, e enquanto tudo isso é constatado, pouco a gente acaba discutindo sobre a literatura. E onde será que está essa falha? Eu agora, falando como professora, pedagoga, eu acredito que, é claro, falta incentivo em casa e tudo mais. Mas enfim, eu acho que o grande X da questão acaba estando na nossa educação básica. Porque os nossos professores não conseguem cativar as crianças. Eles não conseguem incentivar a leitura e fazer com que as crianças gostem desse processo. E eu acredito que um grande motivo, né, disso acontecer é que muitos dos nossos professores, das nossas escolas, dos nossos governantes acabam optando por didáticas extremamente ultrapassadas. A leitura dentro da escola é vista como algo obrigatório. Então, dentre tantas possibilidades, os professores acabam optando por forçar os alunos a lerem determinados livros que não são leituras fáceis, e aí acaba criando uma repulsa pelos livros. Então aí todos esses fatores, livros caros, leitura como privilégio, professores que não sabem engajar alunos a virarem leitores, enfim, todos esses dados que eu contei pra você, a gente acaba chegando na famosa e tão falada crise no mercado editorial brasileiro. Também não é uma novidade para você que é leitor que o mercado editorial brasileiro está passando por um momento muito turbulento aí desde 2018, porque as editoras estão tendo muitas dificuldades de escoar as suas triagens. E isso acaba o quê? Muitos leitores estão tendo dificuldades de encontrar determinados livros na livraria. Eu mesma, outro dia, fui na livraria, queria muito livro do Ted Bundy, cheguei lá, não tinha. Aí fui procurar outro livro, não tinha. Eu tentei pedir pra moça 5 títulos e nenhum tinha. Então, assim vai indo e tudo acaba virando uma grande bola de neve. Então são muitos fatores, assim, nem sempre tão pequenos quanto a gente imagina, mas acaba embolando e quando a gente vai ver, a gente já tá numa super crise com um big problema. E aí a gente tem que acabar falando da Saraiva e da Livraria Cultura, porque elas são, ou pelo menos eram, consideradas as gigantes no setor. E elas eram as grandes responsáveis por pelo menos 40% dos livros do país. E essas grandes livrarias acabaram entrando em um processo de recuperação judicial. Tiveram que fechar dezenas de lojas, demissões em massa e acabaram dando um calote aí de mais de 300 milhões de reais em várias editoras. Mas, por incrível que pareça, essa é só a pontinha do iceberg. Bom, e a gente tem que pensar aqui que um aspecto essencial da crise, ele até que é bastante simbólico, porque ao longo dos anos, o espaço dos livros físicos
na vida das pessoas diminuiu. Tanto como forma de entretenimento, quanto ferramenta essencial de estudo, formação e tal. Diminuiu. E esse é um fenômeno sociológico que, assim, a gente pode até lamentar, mas não pode ser negado. Aconteceu, tá aí. E é claro que isso aconteceu devido às aceleradas transformações tecnológicas que a gente passou e a digitalização. E agora entra uma questão chave nesse assunto. Houve também, e a gente precisa falar disso, uma resistência muito psicológica das editoras, e aí eu digo do mercado editorial em si, né, a compreender o real impacto dessa digitalização e tecnologia. Então eles tiveram muita dificuldade de compreender o impacto dessa mudança. As pessoas do mercado editorial acabaram se apegando tanto na premissa de que o livro jamais vai sumir, jamais vai desaparecer, a gente sempre vai ter livros, que elas continuaram se orientando por essa mentalidade analógica do século passado no seu processo, né, de produção e divulgação das obras, sendo que a tecnologia estava em ascensão, sendo que era algo que elas deveriam ter parado para pensar e refletir. Então, quando a Amazon chegou aqui no Brasil, por volta de 2012, ela até que veio bem quietinha, lançando um e-bookzinho aqui, outro ali, mas as grandes livrarias, né, no caso a Saraiva e a Livraria Cultura, elas já se ligaram, porque quando a Amazon costuma chegar em um determinado país, tudo muda, né? Ela causa um impacto muito grande e, assim, ela acaba derrubando todos os concorrentes. Então, assim, no mundo inteiro, o mercado do livro acabou passando por uma grande transformação. Muita gente começou a comprar livros pela internet, começou a comprar e-books. E isso veio crescendo muito aqui no Brasil com a chegada da Amazon. Mas você se engana se você acha que a Amazon foi a grande responsável pelo fim do livro, pelo fim das livrarias, enfim, e muito menos pelo motivo da queda da Cultura e da Saraiva, tá? Assim, a Amazon não teve nada a ver com isso, pelo menos não de uma forma direta. Então, mesmo com essa entrada da Amazon no mercado brasileiro, tanto a Livraria Cultura quanto a Saraiva tinham condições de se manter, sim, ali como uma grande loja, né? Porém, elas, nesse caso eu digo as grandes livrarias, optaram por não mudar. Elas optaram por não se adaptar ao mercado. Então, assim, a Amazon nem precisou se esforçar muito para acabar com elas. Porque eu não sei se vocês sabem, mas funciona mais ou menos assim. As grandes livrarias, elas acabam adquirindo os livros por um processo de consignação. O que é esse processo? Elas pegam uma grande quantidade de livros das editoras, só que apenas quando o livro é vendido, elas pagam para as editoras. E o pior de tudo, elas não têm um prazo determinado para poder fazer isso, elas podem pagar quando elas quiserem. E aí os livros que acabam não sendo vendidos, eles são devolvidos para a editora. Então, as editoras são as principais prejudicadas nesse processo de consignação, porque elas acabam assumindo todos os riscos e todos os prejuízos que acontecem nesse processo. Mas aí agora você pergunta, mas então por que as editoras se submetiam a isso? Porque elas precisavam da visibilidade que a Livraria Cultura e a Livraria Saraiva proporcionavam para elas. Entendeu? Então as editoras, elas eram meio que não, completamente dependentes dessas grandes distribuidoras. E o resultado desse processo de consignação tá aí para todo mundo ver. Dívidas gigantescas e aí, consequentemente, as editoras pararam de dar os seus livros para essas grandes distribuidoras. Por isso que cada vez mais tá mais difícil de você encontrar alguns livros em livrarias físicas. E eu tô falando assim nas grandes, tá? Essas livrarias de bairros, tem uns outros nomes que vêm crescendo aí, não são esse caso. E mesmo com tudo isso, ela segue sem querer comprar o livro à vista das editoras. Ela ainda quer esse processo de consignado. E eu acho que chegou numa situação que não é porque ela quer, é porque ela realmente não tem dinheiro para comprar os livros à vista das editoras. E aí, com tudo isso, as editoras acabaram perdendo as grandes livrarias para distribuir os seus livros. Então aí agora você pensa nessa zona toda aí, nessas dívidas, em todo esse caos com as editoras e com as grandes distribuidoras, veio a Amazon. E ainda juntou, por volta de 2014, 2015, o pico da crise econômica do nosso país.
né? Acho que não tem como a gente não falar disso também. E aí esse período foi se estendendo, e aí também rolou impeachment, e etc, etc, blá, 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 aquela bagunça do nosso país que só você, caro brasileiro, sabe como que é. Então a crise se instaurou oficialmente no país e estamos carregando, né, empurrando com a barriga e carregando as consequências disso tudo até hoje, 2020. Mas o grande medo naquela época, no auge da crise, era que os consumidores não fossem ter dinheiro para comprar os livros. Não era renegociar dívida, não era nada disso. Eles estavam preocupados que a galera ia parar de comprar livro porque não ia ter dinheiro. Mas isso é muito engraçado porque isso não aconteceu. As pessoas continuaram comprando livros. Só que aí, esse dinheiro parou de chegar nas editoras. As grandes distribuidoras começaram a pegar o dinheiro para elas, porque só Deus sabe o buracão que elas estavam metidas. Então as editoras saíram muito, muito prejudicadas nesse processo, porque o dinheiro não chegava para elas. E assim, as distribuidoras, elas estavam, né, lucrando. Tava rolando um faturamento porque elas estavam vendendo. Só que o modelo de negócio deles não estava dando certo. Então, por mais que eles vendessem, o dinheiro não chegava para as editoras. Então estamos aqui, 2020, o cenário não mudou, as dívidas foram ficando maiores e acredito que não tem mais, por exemplo, como a Saraiva renegociar essa dívida. E as editoras não estão mais em posição de depender das grandes livrarias. Elas não estão mais em uma posição de ceder. Só que isso acarretou que desde 2018 as editoras começaram a diminuir os números de lançamentos, né? Eles passaram a lançar apenas aqueles que eles tinham certeza que ia vender muito. Então, lançamentos para completar catálogo das editoras pararam de ser lançados e foi gerando toda essa dor de cabeça. E assim, eu lembro muito em 2018, quando eu fui pra Bienal, e a Saraiva não estava lá. Foi o primeiro ano da Bienal do Livro em que a Saraiva não estava presente. E quem está acostumado a frequentar a Bienal do Livro sabe que o primeiro stand, logo quando você chega, um stand gigantesco, assim, tipo, a dona da entrada da Bienal do Livro sempre foi a Saraiva. E aí é muito engraçado, porque se você para observar, os preços dos livros nos stands das editoras em 2018 na Bienal do Livro abaixou. Por que abaixou? Porque antes dessa loucura toda, a Saraiva não deixava as editoras venderem os livros com preços mais baixos que o dela. Porque assim, se no stand da editora tá mais barato, óbvio que elas não vão comprar de mim. Então a Saraiva não queria que as editoras colocassem os preços mais baixos, porque ela queria vender. E aí a gente entra de novo naquela questão em que as editoras estavam em posição de depender da Saraiva, né? Então elas abaixavam a cabeça e era isso que acontecia. E naquele ano não foi o que aconteceu, porque a Saraiva não estava presente, não teve aquele stand gigante, chocou todo mundo. Acho que foi ali que todo mundo percebeu, caraca, a situação tá feia. E os preços dos livros caíram nos outros stands das editoras. E agora, com tudo isso, com vários motivos e vários fatores, as editoras passaram a priorizar a Amazon. Por quê? Porque a Amazon não compra livro consignado. Tá? Ela não pega o livrinho ali de graça e depois paga quando quer. Ela compra à vista. E como as editoras precisam do dinheiro ali na mão para sobreviver e para suprir todas essas dívidas que foram acarretando porque elas não eram pagas, optam pela Amazon, porque o dinheiro cai na mão. Então assim, as editoras precisam do dinheiro na mão para superar a crise, pagar funcionário e todos os trâmites do processo de criação, né? Produção, né? O método da produção do livro. Então a Amazon, que acaba comprando à vista os livros diretamente com a editora, consegue negociar muito melhor com eles. Então é por isso que a Amazon tem aqueles preços maravilhosos e surreais que a gente encontra muito. E acabam sendo muito agressivos com a concorrência. Porque a Amazon agora tem um poder sobre as editoras de negociar, e isso é muito benéfico, tanto para a editora, quanto para a Amazon e quanto para nós, leitores. Então assim, é complicado porque nós, leitores, gostamos muito de livrarias físicas, né? A gente sempre defende muito aquele espaço, porque é nosso espaço também. Nessa atual situação é muito defender essas livrarias, as grandes, né? Essas grandes livrarias físicas. Porque o que nós, leitores, queremos? Livros baratos, né? Por favor. E então, consequentemente, Saraiva, Cultura e grandes distribuidoras estão ficando para trás. Então, acho que só para finalizar, eu acho importante parar de culpar os livros, os leitores, as editoras, os clientes,
pela crise das grandes livrarias. Porque essa culpa é das próprias grandes empresas, que sem uma visão de mercado, sem querer se adaptar, tomaram as piores decisões possíveis nesses últimos anos. Então a culpa é delas. E essas grandes empresas, ao invés de culpar a Amazon, ao invés de culpar os leitores que... enfim, ao invés de fazer isso e ficar apelando pelo bom coração das pessoas, tipo, dê um livro de presente e blá blá blá, que a gente já sabe, elas, que são as próprias agentes do negócio do livro, elas deviam parar, fazer uma autocrítica, porque falta muito ali, e tentar procurar soluções para se adequar ao mundo contemporâneo, ao próprio mercado delas. É isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco a bagunça que é o nosso mercado editorial brasileiro. Tenho esclarecido também como que é o processo de vendas dos livros, por que eles custam caros e tudo mais. Eu não trouxe nenhuma informação da minha cabeça, eu pesquisei as informações antes de trazer para vocês. Eu vou deixar na descrição as referências que eu peguei os dados, então eu espero muito que tenha ajudado. E é claro, tenha aberto um pouco os seus olhos e a sua mente para entender que o buraco é mais embaixo. O buraco é sempre mais embaixo e que não é tão simples assim. Então, se você gostou, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, compartilhe o vídeo com os amigos para me ajudar, tá bom? E até a próxima. Tchau!